Sejam todos bem-vindos ao canal aqui do professor Ronan, tá? Pessoal, nessa aula vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho, né? As suas etapas, né? Como surgiu, é, como foi a primeira etapa, a segunda, a terceira etapa, né? E a gente vai estar explicando, debatendo nessa aula, tá? Vamos lá, que é um passo a passo, tem que ver o contexto histórico, né? Bom, como surgiu, né? Surgiu através dos seres humanos que era naquela época, né, coletores, depois os seres humanos produtores do excedente. Aí vem as trocas, né, diretas de mercadorias, moedas indiretas e diretas, fortalecimento do Estado, né, surgimento dos grandes estados nacionais europeus, caso não vou falar da Inglaterra, um exemplo, foi um pioneiro nesse sistema, o mercantilismo, que é a troca de mercadoria, e o capitalismo, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que é o capitalismo? Pessoal, o capitalismo é um sistema bem simples, socioeconômico, ou seja, é um meio de você é um meio de você trocar o que você produz em troca de dinheiro, né? É um sistema socioeconômico, né? Cujo objetivo desse sistema é a produção de bens e produtos e o acúmulo de capital, tá? E aqui estão algumas características, né? Toda mercadoria é destinada para a venda e não para o uso pessoal, então não é para o seu uso, né? Então é vender e ganhar dinheiro, né? O trabalhador recebe o salário em troca da sua mão de obra, né? O capitalista pode admitir ou demitir os trabalhadores, que são o capitalista são os empresários, né? As grandes empresas, tá? E aí vem uma das etapas do capitalismo. Vamos começar no capitalismo comercial, do século XV ao XVIII, né? Aí a gente fala assim, as matérias-primas naquele momento era as colônias e metrópole, então as colônias era e é a mesma coisa até hoje, pessoal. Produtos manufaturados, o que é isso? É você vender a manufatura é um produto semi-industrial, mais né, semi-industrial que nem o artesanato, tem máquinas simples nesse modelo de manufatura, né? Então a produção manual, produção pequena em grande quantidade, limitação de mercado, então, ou seja, no capitalismo comercial, as colônias, desculpa, podia apenas comercializar com a sua metrópole, né? Então o Brasil podia apenas comercializar com Portugal, então era limitado, tá ok? Então vamos lá. Aí vem aqui, né, o capitalismo industrial, produto de surgimento das máquinas a vapor no século XVIII, a questão da Revolução Industrial. Nessa fase, o capitalismo industrial, na realidade, mudou muito pouco em relação ao capitalismo comercial. A diferença é porque passou a se industrializar, se industrializou, né? E as colônias, a mesma coisa. Ela começou a vender o produto ainda, é, a matéria-prima para a metrópole para ela industrializar aquele produto. Essa é a diferença e ainda continua, principalmente nos países que a gente fala emergente ou subdesenvolvido, né? Veio o capitalismo financeiro, né, do século XX, do século XX, né? A colonização das colônias da África, da Ásia, surgimento dos países subdesenvolvidos, industrializada e expansão das multinacionais, né? É, por exemplo, a Coca-Cola, a Bayer, né? Então, isso é um dos fatores, tá, pessoal? Então, vamos lá. O segundo DIT, né? Segunda divisão, de 47 a 75, com a descolonização da África, ou seja, a Ásia, África e Ásia, há muito número de países subdesenvolvidos, né? Então, a união das ex-colônias africana e asiática e americana, né? Então, a partir daí, elas começam a não ter a sua autonomia, né, como Estado-nação, né? Ela também passa por dificuldade porque não tem a presença dos colonos, né? Mesmo naquela época tinha dificuldade socioeconômica. Aí vem a questão das matérias-primas, né? Os países subdesenvolvidos não industrializados e país desenvolvido. É a mesma relação. O país subdesenvolvido, ele exporta a matéria-prima para o país industrializado, que industrializa aquele produto, aquela matéria-prima,
e vende novamente para os países desenvolvidos com valor agregado, com valor mais alto, né? Agora aqui a terceira nova ordem mundial, né, do DIT, produtos industrializados, tecnologia, capital, empréstimo e investimento produtivo. Aí agora a palavra aqui, pessoal, tecnologia. Exatamente, é a mesma coisa. Os países industrializados detêm a tecnologia, o capital e empresta dinheiros para os países emergentes ou subdesenvolvidos, né? Que a gente fala. Aí vem que os países industrializados, no caso, eles eles é, eles têm a gente fala a tecnologia, eles têm a, o dinheiro, o acúmulo de capital ao longo da história, né? E aí é aquela relação de dependência, né? Os países industrializados, grande parte depende da matéria-prima. Os países subdesenvolvidos dependem do capital financeiro, dos empréstimos dos países subdesenvolvidos, né? E cada vez mais os países desenvolvidos vão acumulando lucro, acumulando dinheiro, capital, e a tendência é a que a gente vê. Os países subdesenvolvidos dificilmente vai sair da situação atual socioeconômica, às vezes de pobreza. Então, os países desenvolvidos têm que entender que tem que investir maciçamente em educação, maciçamente em tecnologia, né? Então, ou seja, qualificar o trabalhador, mas para isso tem que ter o pilar que é a sociedade educada, a sociedade com boa qualidade da educação. Então, para sair desse nível, né, tem que se realmente tratar a educação como ela deve ser tratada, como um dos pilares de uma sociedade, né, saúde, educação e segurança, né, um dos pilares da sociedade para que esses países emergentes e subdesenvolvidos pode se tornar no futuro um país já desenvolvido, né, um país com menor diferença socioeconômica, a gente dificilmente vai ter igualdade social, isso é utopia, com a menor diferença socioeconômica, ou seja, para que os cidadãos menos favorecidos tenha também uma boa qualidade de vida, acesso à educação, saúde de qualidade, né, alimentação, né? Então tem que trabalhar sim essas questões e sim a educação, né, a qualidade da educação, trabalhar com investimento em tecnologia, né? Então, é isso aí, pessoal, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.